Oi gente, tudo bem? Eu escrevi meu primeiro livro e vou contar tudo pra vocês. Realmente foi meio que do nada. Eu nunca tive, assim, um interesse na escrita. Eu nunca fui uma super aluna na escola, eu sempre fui mais na média. E minhas matérias favoritas eram, tipo, história, artes, inglês e educação física. Então, tipo, nada a ver com nada que eu escolhi. E também, quando eu era criança, eu não tinha o costume de ler. Na verdade, eu até achava super chato os que a escola passava, porque era obrigado, né? E eu não gosto que me obriguem a nada. Então, não sei, não desenvolveu. Até que em 2014 eu fui na minha primeira Bienal com as minhas amigas, e aí eu comecei a, lentamente criar esse hábito, essa rotina de leitura. O hobby que foi rápido foi comprar livro, porque aí, minha filha, desembestou. Eu comprei bastante nessa época. E foi só em 2022 que eu comecei a ler bastante livro mesmo e ter mais essa rotina. E eu também me interessei por procurar mais nacionais, e aí eu achei muito, porque eu não peguei o boom da pandemia do TikTok. Eu baixei só em 2022. E aí eu comecei a procurar sobre livros, sobre os nacionais, e acabei encontrando perfis sobre os escritores. E aí eu comecei a acompanhar mais sobre esse processo. E comecei a me interessar. E ver, né, a escrita com outros olhos. Eu sempre fui super sonhadora, ficava imaginando como seria viver tal coisa que eu não vivia, né? Um romance da Disney, ou então das comédias românticas dos anos 2000. Que, né, eu cresci assistindo. E aí eu vivia me imaginando com meus crushes antes de dormir, mas sinceramente eu nunca pensei em escrever um livro, porque eu nunca me achei boa o suficiente. Tipo, pra quê? Eu nem sei escrever direito, eu não sei fazer uma redação direito. Então eu tinha várias ideias, mas eu não, enfim, não acreditava em mim pra poder tentar. Até que no final de 2022 mesmo, eu falei, e se eu pegar essas ideias e anotar? E aí eu até comecei, né, fiz um primeiro rascunho, mas deixei pra lá. Continuei vendo meus filmes, minhas séries, dorama e lendo diversos livros, tanto de romance, fantasia, distopia, essas coisas que eu gosto, né? Eu não gosto só de romance, eu gosto de várias outras coisas. Enquanto eu tentava focar na minha graduação, né? Eu me formei em 2019, antes da pandemia, então veio toda essa pandemia e aí cagou tudo, né? Eu fiquei meio sem saber, não podia trabalhar, eu queria abrir minha clínica, queria ter meu espaço e não ia. Tipo, eu tentei de várias formas depois, né, da pandemia e nada parecia dar certo. Eu comecei a me sentir muito depressiva porque não ia pra frente, então eu acabei desistindo e tentei procurar coisas que eu poderia fazer, sabe? Que combinaria comigo. Por obra do destino, né? Ou então aquela coisa, aquela vibe, lugar certo na hora certa. Eu comecei a trabalhar onde eu fazia pilates. Porque nessa brincadeira de pandemia, eu fiquei deprê, fiquei ansiosa, tinha compulsão alimentar, aí engordei pra caramba, né? Fiquei em sobrepeso. Ainda tô tentando, né? Voltar ao meu peso normal. E aí, também, travei minha coluna e descobri que eu tava com uma doença autoimune, a tireoidite Hashimoto, que tudo isso ajuda a atrapalhar tudo, ajuda a atrapalhar. Mas mesmo assim, eu tava ganhando meu dinheiro, tava na minha área e tava dando tudo certo até que não tava mais, né? Eu comecei a perceber que eu me sentia meio deslocada lá, que eu não pertencia àquele lugar, e talvez até a profissão, tanto é que eu não queria mais trabalhar com o corporal, eu ia focar no facial. E aí eu também me sentia como se eu estivesse a um passo de ser substituída. Comecei a ganhar menos, porque eu ganhava por atendimento, né? Então começou a diminuir. E aí o desespero bateu, né? 2024 foi assim, uma loucura. E tudo piorou quando eu peguei dengue. Sim, fiquei internada, foi assim, bem feio. E aí, por vários motivos, eu decidi sair de lá. Que era um emprego que eu fui grata porque eu entendi tudo, né? Me mostrou várias coisas que eu precisava saber e entender. Mas era um emprego que não me fazia feliz, que não me dava dinheiro e que eu ainda era excluída, sabe? Que eu não era valorizada. Então, em setembro eu saí e abri um espaço na minha casa mesmo. E adivinha? Não tive cliente, não foi pra frente, de novo. Mesmo tendo gastado dinheiro, eu desisti, falei, quer saber, vou estar de férias até dezembro e até lá vai vir uma resposta pra mim. Né, eu vou descobrir outra forma, porque eu não quero mais essa área e também não quero trabalhar pra outra pessoa. E daí eu procurei e não achei.
Daí na primeira semana de 2025, eu tive crise de ansiedade, crise de pânico. Fiquei a semana sem conseguir dormir direito. Tipo, eu não dormia à noite, eu só dormia um pouco de manhã e era isso. Então eu pedi pra Deus, pro universo, pras plantas, pro meu anjo da guarda, pro chat GPT, pra quem quisesse me responder, um sinal. E eu recebi. Como eu falei, eu tava mexendo bastante no TikTok e aí eu começou a aparecer vários vídeos de escrita e de autores lançando livros. E aí eu me lembrei do rascunho que eu tinha feito lá em 2022. Tentei continuar no finalzinho de 2023, mas acabei não levando pra frente. E daí eu pensei, eu não vou perder mais um mês, não vou perder mais um ano e vou sentar e escrever esse livro, nem que seja só esse livro que eu faça e nem que dure tipo o ano todo, mas eu vou escrever, vou terminar isso aí. Daí, eu não contei pra ninguém e comecei. Peguei o computador da minha irmã, né, que ela usava na época da pandemia, ela ainda tava no ensino médio, então a gente teve que comprar um computador pra ela. Peguei esse computador, trouxe pro meu quarto e fiquei. Escrevi, sentei minha bunda na cadeira e escrevi. Né, peguei todos os rascunhos, todas as ideias e fui. E aí, parece que eu me encontrei, sabe? Porque as ideias fluíam. Eu escrevi. Eu falava, gente, como assim é tão fácil assim? Não era fácil, lógico que teve momentos que foi difícil, que foi desafiador, não tinha ideia, não sabia como continuar, como começar um capítulo, mas estava indo. E aí eu fiquei, meu Deus, porque eu comecei a me sentir muito bem. Falar tipo, nossa, agora eu tô realmente fazendo alguma coisa e tá dando certo. E aí me impressionou ser tão rápido. Tanto é que em 3 meses eu já tinha o livro pronto. Pelo menos a primeira versão, né? Porque como era o meu primeiro livro, eu fiquei com medo de estar assim, ruim, ou então não ser o que pode ser, sabe? Se faltava alguma coisa e eu não tava conseguindo ver. Então eu contratei uma leitora crítica e também comecei a divulgar no TikTok. Aos poucos, porque eu ainda não queria que todo mundo soubesse. E aí no final, né, ela criticou, óbvio, mas ela também me elogiou bastante, então isso me deu mais um, nossa, que legal, eu acho que eu tô no caminho certo. E eu tinha algumas coisinhas pra mudar e acrescentar. Eu achei essa parte mais difícil, criar ideias depois que já tava tudo prontinho na minha cabeça, porque eu não queria mudar o que eu já tinha. Então, lá fui eu de novo, peguei o computador e comecei a escrever. Eu pedi para 3 amigas serem minhas leitoras betas. Daí fiz os últimos reajustes, passei noites em claro, uma ansiedade tremenda, mas lá estava ele, meu livro, publicado na Amazon. E eu que fiz a capa, diagramação, os posts de divulgação, tudo. Então se vocês quiserem passo a passo da escrita, né, como que eu fiz para escrever e toda essa parte pós-escrita, né, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre. E foi isso, apesar do vídeo ser longo e com vários detalhes, ainda deixei muita coisa de fora, mas eu queria que vocês ouvissem pelo menos o básico de como foi esse processo. E por mais que eu esteja ainda no começo dessa carreira nova, e ainda tenho muitos passos e caminhos a seguir, é um processo mais lento, apesar de ter ajuda da internet, continua sendo, né, não é do dia pra noite que a gente vai ser reconhecida, mas eu já tenho recebido feedbacks bem positivos, então isso me deixa mais feliz, né? Apesar da minha cabecinha estar ansiosa pra mais, né? Enfim, espero continuar com toda essa coragem e dedicação e que tudo isso possa inspirar vocês a seguir os seus sonhos e ouvir o coração, né? Que às vezes a gente tá num lugar que deixa a gente mal, tá indo pra um caminho que não parece certo e nunca é tarde pra, né, trocar. Por mais difícil que pareça. E, sinceramente, eu não sei se essa vai ser a minha única profissão, se o que eu vou fazer ainda, né? Que eu ainda tô tentando descobrir. Mas, com certeza, esse não vai ser o meu primeiro e único livro. Vai ter mais. E agora vamos falar sobre A Viagem que Mudou Tudo. É meu primeiro romance e, como eu falei, né, eu ficava sonhando acordada com as coisas que eu queria viver e que não acontecia, né? A vida real era completamente diferente. Então, eu ia lá e imaginava. Então, eu sabia que se um dia eu fosse escrever um livro, porque passou esse pensamento na minha cabeça, mas eu não, sabe, depois que eu pedi esses sinais, que eu comecei a reparar, tipo, nossa, eu devia ter feito isso há muito tempo, porque há muito tempo que eu tô com essa ideia, tipo, nossa, e se eu escrever um romance? Nossa, eu tenho tantas ideias, eu fico imaginando tanta coisa, e se eu colocar, né? E se eu escrever? E até no final, meu pai nem sabia, né? Meu pai nem sabia que eu tava escrevendo, né? Porque eu deixei bem próximo pra contar pra eles.
E aí ele mesmo soltou: nossa, se você lê tanto, você vê tantas dessas coisas, vai escrever um livro. Tipo, do nada. Então você fica meio... Meu, são muitos sinais. Então eu sabia que se eu fosse escrever algum livro seria de romance, porque é o que mais eu penso. Graças à minha infância, que foi cheia de Barbie, Disney, comédia romântica. Eu pesquisar na minha cabeça coisas que eu queria viver e que não tinha como no momento, né? Ainda mais depois de uma pandemia, né? Então as coisas ficaram mais complicadinhas, digamos, né? A vida adulta, né? Os 20 e pouquinhos anos são bem complicados e solitários, então a gente quer o quê? Mais amigos, sair mais, se divertir mais e tirar um pouco a cabeça dos problemas. Então eu queria que fossem dois amigos se apaixonando e que desse certo, né? E também uma viagem pra praia ou pra um sítio com muitos amigos, né? Vários amigos. Então eu fiz com que 12 amigos saíssem do caos de São Paulo e fossem para o interior, em Analândia. E eu escolhi esse lugar porque é da onde meu avô veio e ele sempre falou muito bem. Ele queria, né, toda hora ir, mas, enfim, no final a gente não conseguiu, né, não deu tempo da gente ir juntos. Mas eu sempre achei bonito, né, tem bastante mato, assim, tem bastante natureza, é bem mato. Só que com as pesquisas que eu fiz por conta do livro, eu vi que era muito mais que isso. Era um lugar, assim, muito bonito, muito perfeito. Parece, assim, o paraíso. Então me deu mais vontade de ir lá e com certeza num futuro breve eu vou. E nessa viagem a gente tem bastante momentos de amizade verdadeira, festas, brincadeiras, provocações e um amor que surge assim lentamente, discretamente, mas que acaba mudando tudo. E é uma vibe assim bem comédia romântica, trata os assuntos da vida adulta de maneira leve. Eles estão lá, mas não é aquela coisa desgastante. Fala sobre recomeço, sobre acreditar de novo no amor, lógico, de amizades verdadeiras e uma viagem num lugar relaxante e lindo e brasileiro. Esta é a capa. Como eu falei, eu que fiz, né? E aí, gente, assim, não tá perfeito, mas quando eu fiz a primeira versão já tava assim, bem do jeito que eu imaginei. Então, eu achei muito bonito. E aí eu também tenho um marcador. Então, se a gente se encontrar na rua ou em algum evento literário, você vai ter um marcador também. E eu já tenho planos pra a gente ver esses amigos de novo. Então me sigam nas redes sociais pra acompanhar tudo. Vou deixar tudo aqui na descrição, junto com o link da Amazon pra vocês lerem o livro. E também a sinopse, que vai estar bem bonitinha lá. E o e-book tá R$3,99 e de graça no Kindle Unlimited. E você não precisa ter o Kindle para ler. Você só precisa de uma conta na Amazon e pode baixar o aplicativo no celular, mas dá pra ler no tablet, no computador. Podem ir tranquilo, não precisa ter o aparelho do Kindle. E eu tenho planos, né, de publicar eles realmente de forma física. E não sei ainda como, mas eu espero que seja em breve que isso aconteça. Mas mesmo assim, eu já tô muito feliz de ter conquistado essa meta que eu coloquei pra mim, né, e que foi mais surpreendente, porque ao invés de durar o ano todo como eu imaginava, foi muito antes, né, que eu consegui concluir e já tá aí no mundão pra vocês acompanharem e lerem. E espero que gostem, que sintam o coração quentinho e que vocês se divirtam com os amigos e com essa viagem. E, lógico, se apaixonem também pela história da Cecília e do Henrique. E me contem tudo o que vocês acharam. E se querem mais vídeos desse tema, comentem aqui embaixo sobre o quê? Sobre o processo, sobre a parte da escrita. Enfim, o que vocês quiserem podem deixar aqui embaixo. Até o próximo vídeo, tchau!